A paz e a graça de Deus, Virtudes 29. Vamos ler Provérbios 31 e 29. Muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Vamos falar hoje sobre mulheres virtuosas, mulheres aprovadas por Deus para fazer a diferença. Administram suas casas, sua família, têm muitas habilidades, são fortes, tomam decisões importantes, têm prudência e são sábias no agir, e por isso são superiores a todas. Vivem com a força, a resistência, a habilidade, com a excelência de Deus em suas vidas. Inspirada pelos frutos do Espírito, o amor, a fé, a paz, a alegria, a esperança, a prudência, a temperança, que é o domínio próprio, a fortaleza. Ela é benigna, é benevolente e é mansa. Mulheres que fazem a diferença no seu lar. Ela profetiza, ela vai à batalha. Ela é um exemplo onde quer que vai ou onde quer que esteja. Esta mulher fará a diferença, pois vive com a essência de Deus. Mulheres que dizem do lar são mulheres sábias de atitudes, que se levantam na hora certa para fazer a diferença, agindo com prudência e inteligência para salvarem sua casa, sua família, o seu povo, arriscando a sua vida por todos, se humilhando, falando, anunciando, mesmo no tempo que mulheres não eram ouvidas. Poucas mulheres se levantavam a falar aos homens o que fazer. Mas essas mulheres sábias foram levantadas por Deus com direito dado em lei. E na dupla honra herdada das filhas de Zelofeade, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. Hoje vamos falar de Abigail e da mulher sábia, ambas mulheres prudentes. 1 Samuel 25, 32 e 33. Então disse a Davi a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendito tu que hoje me impediu de derramar sangue, de vingar-me pela minha própria mão. Não seria diferente. Deus cuida dos detalhes para livrar. E ali Deus levantou uma mulher com o fruto do Espírito, com virtudes de apaziguadora, uma mulher calma com mansidão e humilde e com sabedoria. Ela se levantou com atitude e foi agir por amor aos seus, da sua casa, pois ela ali queria paz. E ali ela foi movida através do Espírito Santo de Deus. Abigail, ao saber pelos servos que seu esposo Nabal negou ajuda a Davi, mesmo ali Davi zelando pelos seus servos, Nabal recusou dar ajuda, alimentar. E ali pôde perceber o mal que viria sobre a sua casa. E ali Abigail se levantou e tomou a atitude em ações, agindo rapidamente, tomou todos os alimentos para ir levar a Davi antes que chegasse em sua casa. Davi a encontrou pelo caminho e Abigail se apressou-se e se prostou-se pedindo para ser ouvida e pedindo perdão pela atitude do seu esposo. Ali Davi pôde perceber que o Senhor era bendito e não deixou o seu servo cometer injustiça e enviou aquela mulher bendita ao seu encontro. E Davi reconheceu aquela mulher e disse que ela era uma abençoada que veio abençoar a sua vida com aquela atitude. Sabia que fosse derramado sangue de inocentes
ele ia cometer o mal naquele dia. E ali Davi tomou tudo que estava em sua mão, poupando a sua casa, e ali ele recebeu a paz que Abigail lhe trouxe e deu a paz para que retornasse para a sua casa. Já sabemos o que Abigail fez, uma mulher prudente que se levantou com sabedoria para defender a sua casa. Pelo que podemos entender, Abigail era conhecida como a mulher sábia da sua casa, pois os seus servos foram falar a ela o que o seu esposo fez, sem prudência e sem sabedoria, podendo levar à morte toda a sua família, todos os criados e tudo o que tinham, por soberba de um homem arrogante e orgulhoso que vivia regido pelo álcool, rodeada pela imprudência do seu marido. Mas elas vivem ali em vigilância, sendo prudentes, pacientes, tendo cautela, precaução. Vem o perigo, sendo sábias, agem com calma e resolvem a situação. Pois ali Abigail se levantou para estar ali dentro da sua casa, sendo aquela que Deus colocou. Deus a levantou ali para ser estrutura do seu lar. Naquele lugar, ela era uma atalaia para a sua família, para a sua casa e para todos que a cercavam. Atalaia é aquela que está na torre de vigia, é aquela que observa, aquela que foi encarregada de vigiar determinada área, se tornando sentinela, sendo um soldado que está de vigia ou de guarda, para que qualquer coisa sobrevier, ela está ali vigiando e será avisada, pois ela está ali em constância, constantemente, servindo como atalaia, pois ela foi levantada para estar ali em vigilância, em oração, para que na hora certa possa defender a sua família das astúcias, das ciladas de Satanás que sobrevierem sobre a sua casa, por falta de prudência de indivíduos do nosso lar, seja um marido, seja um filho, alguém que não vigia e acaba colocando todos ali em risco, todos ali em perigo. Deus te colocou neste lugar para ser atalaia, para estar em vigilância pelos seus. Davi recebeu o livramento de não sujar suas mãos com mortes de inocentes, regido pela imprudência de um homem, através de uma mulher sábia e vigilante que Deus levanta para proteger e não desistir dos seus, em se colocando no lugar de arrependimento, confessando o pecado do outro, para receber perdão por atitudes que não eram suas, mas que por isso todos que ali estavam junto a ela corriam perigo. E ali Abigail foi honrada, pois fora escutada e não fora ferida a sua terra. Deus concedeu o livramento sobre sua vida, sobre a sua família, e sua dupla honra de mulher sábia foi esta. Está escrito em 1 Samuel 25:40. Vindo, pois, os criados de Davi a Abigail, no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti para te tomar por sua mulher. Esta mulher foi admirada por sua prudência e sabedoria, pois anda em vigilância e em oração. Se levanta, vai ao lugar certo na hora certa e age movida pelo Espírito Santo de Deus, para termos o domínio próprio, que é difícil, mas nada é impossível aos olhos de Deus. E assim se tornou a esposa do rei Davi, pois foi admirada pela sabedoria e pela prudência.
2 Samuel 20:15. E vieram e o cercaram em Abel-Bet-Maaca, e levantaram contra a cidade uma tranqueira, um montão, que se elevou defronte do muro, e todo o povo que estava com Joabe batia o muro para derrubá-lo. Vamos entender sobre esta passagem para entender a mulher sábia que foi levantada. Deuteronômio 20, 11 e 12. E será que se te responder em paz e te abrir, todo o povo que se achar nela te será tributário e te servirá. Mas se não querer a paz contigo e querer guerra, serás sitiada. Estas são as leis de guerra dadas ao povo. Antes de qualquer guerra de uma cidade entre o povo de Israel, antes de atacá-las, pergunta-lhes se queres guerra ou paz, decreto de servir ou sitiar a terra. E voltando a 2 Samuel 20:15, Joabe cercou a cidade de Abel-Bet-Maaca e quis derrubar seus muros, e não foi sábio e agiu imprudentemente ao querer destruir o muro e destruir a todos por causa de um homem que estava perseguindo, iria desobedecer a lei da guerra decretada, e não só aquele povo daquela cidade, iria ser destruído a toda a nação por um homem sem prudência e sem instrução. 20, 16 e 18. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouve, ouve, peço-vos que digas a Joabe, chega-te cá para que eu te fale. Chegou-se a ela e disse à mulher: tu és Joabe? E disse ele: eu sou. E ela disse: ouve a palavra de sua serva. E disse ele: ouço. Então falou a mulher sábia: antigamente costumava-se falar dizendo: certamente pediremos conselho a Abel e assim o cumpririam. Às vezes temos que gritar. Quando uma mulher sábia grita, é para que vocês fiquem atentos, pois é importante o que vais falar. Então esteja atento e ouve. Ouvem. Somos atalaia, estamos na torre de vigia, estamos ali atentas, estamos orando e vemos o perigo quando vem se aproximando. Pois através de uma atitude, através de um caminho, levará à morte espiritual de uma pessoa, de uma família e de um povo. Então, grite, anuncie, tome atitude e peçam para que te ouçam. Fale do perigo, anunciem, avisem, você está em perigo. Esteja alerta, pois você conhece a palavra, os mandamentos, as leis e pode lembrá-las para quem está disperso, para quem ali não está atento, para quem não está vigilante, para quem está sem controle e não está andando em vigilância. A mulher sábia chamou a atenção e falou com quem tinha que ser alertado, o que estava fazendo ali sem vigilância. A atitude daquela mulher era para controlar, era para alertar sobre o domínio próprio daquele homem, sem instrução, e ali
aquela mulher iria instruí-lo a não cometer algo que não poderia ser voltado atrás, a destruição de um povo e as suas consequências. 2 Samuel 20:19. Eu sou uma das pacificadoras e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é a mãe em Israel? Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Qual era o nome daquela mulher? Mulher sábia, mulher pacificadora, a que buscava ali alertar e restabelecer a paz, pois era fiel. É aquela que mantém fidelidade e não muda o seu comportamento. Ela é comprometida, ela ali está firme constantemente, está ali em perseverança, está naquele propósito da fidelidade. Aquela mulher era fiel à palavra de Deus, que não apartava da sua boca, como diz lá em Josué 1:8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E ali aquela mulher estava apregoando a paz e alertando sobre o livro da lei que ela guardava no coração e mente. E sabia o que estava escrito e ali estava levando o povo num caminho bem-sucedido, obedecendo o que estava escrito na Escritura, estava escrito na lei do Senhor. Ela alertou: quer matar a herança do Senhor? Através de uma atitude imprudente daquele homem, o Joabe, as promessas, os planos seriam destruídos, pois haveriam muitas consequências contra a família, contra a herança do Senhor. 2 Samuel 20:20. Então respondeu Joabe e disse: longe, longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruine. Aquela mulher sábia estava cuidando daqueles quem amava. Errar é humano, todos em algum momento cometerão erros. E ali Joabe foi alertado, mas ele ali ouviu e teve a capacidade de voltar atrás. Entendeu que estava agindo errado. Ele reconheceu o erro e valorizou o que dizia aquela mulher sábia. E a ouviu. E Joabe disse que não queria arruinar ou destruir aquela cidade com as suas mãos. Joabe foi alertado e percebeu o seu erro, ouvindo ali o conselho daquela mulher sábia. 2 Samuel 20:21. A coisa não é assim, porém um só homem de Efraim, nome Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei Davi. Entregai-me só este, retirar-me-ei da cidade. E disse a mulher a Joabe: eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. Assim era para Joabe ter agido desde o começo, falar ao povo, ser pacífico para poderem escolher, retirar o homem pecador, o que trouxera destruição para um povo que seriam destruído inocentemente. Mas Deus levantou aquela mulher sábia, pacificadora e fiel a Deus e as suas leis para alertar. Ouviu os conselhos de uma mulher e voltou atrás e não cometeram o derramamento de sangue de inocentes. E assim Joabe disse ao que veio que só seria a morte de um único homem que invadiu a cidade, levando aquele pecado de traição para aquela terra, para aquele povo. O inimigo tenta trazer destruição
a todo tempo para a sua casa, para a sua família, mas você é uma atalaia e vai estar atenta, vigilante, orando para que no momento certo possa aniquilar o inimigo que quer matar, roubar e destruir a sua história através do nome de Jesus, que tem poder e autoridade para o pecado não tomar posse da nossa família, da nossa casa, da nossa vida, da nossa história, e continuar, permanecer, perseverar, vigiando e orando e confiando no Senhor, que trará vida em abundância na nossa terra, na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, na nossa história. 2 Samuel 20:22. A mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri. E o lançaram a Joabe. Este, pois, tocou a buzina e eles se retiraram da cidade, cada um para a sua tenda. E Joabe voltou a Jerusalém, voltou ao rei. A mulher sábia buscou a sabedoria em Deus através das Escrituras. Salvou o povo de Deus, pois tanto os que estavam fora, junto ali com Joabe, era o povo de Israel, e também os que estavam ali dentro naquela cidade, era o povo de Israel. E o povo de Deus sofreria grandes matanças e por isso grandes consequências causaria sobre o derramamento de sangue entre o povo. Um homem entrou pelas portas daquela cidade com pecados e por causa disso quase teve a destruição. Mas através das Escrituras foi visto aquele pecado, através da sabedoria que Deus deu àquela mulher de falar sobre a paz. E ali ela soube que entrou aquele homem pelas portas e ali ela pôde falar ao povo e o povo ali se juntou e exterminou aquele homem do meio do povo para que fosse retomado a paz entre os povos. Podemos aprender com essas duas mulheres, a Abigail e a mulher sábia, que foram escolhidas por Deus para a dupla honra e lei que Deus decretou às mulheres. Elas se levantaram como mães da terra, mulheres com sabedorias pacificadoras, mulheres fiéis, com atitudes inéditas para o seu tempo. A Abigail se levantou para fazer o que seu esposo não queria fazer, ser prudente e pacífica, para salvar a sua casa, para salvar a sua família. E o povo que ali vivia, que seriam afetados com aquele comportamento de seu marido, ela não o expôs no momento, mas depois lhe falou, lhe alertou, e sabemos que seu esposo Nabal, imprudente, continuou com a mesma atitude e após 10 dias morreu. A mulher sábia se levantara para instruí-lo da imprudência que Joabe estivera cometendo contra as leis do Senhor, contra a sua família e contra o seu povo. Todas as atitudes que tomamos não só nos prejudica, mas prejudicará a muitos. A nossa imprudência destrói a nossa casa, que é a nossa família, destrói a nossa vida, destrói um povo, pois somos observados como exemplo para um vizinho, para um irmão, para os seus familiares. E assim destruímos a nós mesmos principalmente, por não estar em vigilância e perdermos a presença de Deus e pagarmos um preço
alto que não precisaríamos pagar. Veremos a consequência da destruição do que plantam, por não darmos ouvidos e não sermos fiéis à palavra de Deus, aos seus mandamentos, às suas leis e decretos, que possamos seguir em obediências às ordenanças, aos mandamentos, às leis e os decretos de Deus que Ele nos traz em sua palavra e que possamos obedecer. Ouve, peço-vos. Está sendo anunciado. Ouve, seja fiel, tenha fidelidade com a palavra de Deus para que sua família e o seu povo possam ouvir junto a você a trombeta anunciando que está tudo bem, que vai ficar tudo em paz e que o inimigo foi aniquilado da sua história e que todos sobreviveriam para viver uma nova história que Deus trará para nossas vidas, pois nós ali vivemos em vigilância, ouvimos os ensinamentos, as ordenanças, os mandamentos e obedecemos e seguimos cumprindo-os, para assim vivermos juntos uma nova história que Deus escreveu, um novo plano que o Senhor realizará em nossas vidas, aquele melhor e o maior, aquele que o Senhor preparou, bom, perfeito e agradável, para vivermos juntos com Ele. Esta foi a dupla honra que foi confirmada para nossas vidas, para continuarmos, sermos prudentes, perseverantes, permanecermos atalaia em oração e intercessão, agindo com sabedoria ao falar e agindo virtuosamente e sendo inédita no nosso agir, como essas mulheres foram. Essa é a nossa virtude de hoje. Continuarmos sendo atalaia, obedecendo os ensinamentos e os mandamentos, os decretos, as leis que o Senhor pôs em sua escritura, para nós seguirmos virtuosamente e permanecermos ali como atalaias para vivermos o inédito de Deus sobre as nossas vidas. Abra a boca com sabedoria, a lei da beneficência está na sua língua. Muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Dá-lhes do fruto das suas mãos e louvem-na nas portas as suas obras. Está descrito em Provérbios 31, 26, 29 e 31. Então, fique na paz de Cristo. A paz que a mulher deu através das Escrituras. Olha a importância de dar a paz. A paz, Shalom, em hebraico, indica condições de harmonia da pessoa consigo mesma, com Deus e com aquele que a rodeia. É um voto que sua vida está plena em Deus. Então vamos dar paz, pois são bem-aventurados que promovem a paz, os que querem dar a paz, o que entregam a paz a outro, o que presenteia, o que oferecem a paz, que sente em Deus, ela quer dar ao próximo também. Pois assim vão ser chamados filhos de Deus. Mateus 5 e 9. Fiquem na paz de Cristo e Deus os abençoe. Amém.